Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para fazer uma live com Camila Assis Bezerra, que é uma jovem que participou dessa experiência em 2005 com a Prefeitura do Recife, chamado Agente Jovem. Quero convidar a Camila, ela já está por aqui, né, Camila? E vamos. Bota aqui, aceitar aqui. Aceitar a Camila. Vamos falar qual é o projeto, e ao tempo que, quando eu chamar a Camila, ela vai entrar para a gente trocar ideias. Bota ela para ver. Entrar ao vivo com. Ele não entrou. Aí tá. Não. Agora! Olá, Bom. boa tarde. Boa tarde, Camila. Tudo bom? Tudo bem? Então, eu vou agora contextualizar o projeto. Primeiro, eu vou dizer como eu conheci Camila. Não é, Camila? Nós fizemos um curso de políticas públicas na Fundagem. E aí a gente vai observando os colegas, vai vendo o que é que eles falam, quais são as experiências, né? Ela bem quietinha lá do lado direito, mas eu observando ela. Então, ela colocava que na última aula o professor queria que nós apresentássemos um projeto. Eu, por exemplo, que fiz um trabalho com catadoras de lixo, eu estou querendo agora fazer um projeto de políticas públicas em cima dessa experiência, situando na educação de jovens e adultos. E aí, Camila mostrou que participou desse projeto chamado Jovem Social, o projeto, né, Camila? Isso. No Agente Jovem Social. Agente Jovem Social. Coincidentemente, quando eu planejo uma live, um trabalho, eu vou buscar quem é que está fazendo isso agora. Porque foi naquela época. Ai, não, ela saiu. Não, saí não. Foi a minha câmera que fechou aqui, eu estou abrindo. Tá. Então, quando ela... aí eu descobri que o Diário de Pernambuco, de ontem, coloca um projeto semelhante a esse que aconteceu, foi pelo Ministério Público, não. Foi Ministério da Previdência Social, que na época o presidente era Lula, não era isso? Foi o primeiro governo dele, foi o segundo governo dele, não foi? Não, foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, esse jovem, agente jovem que Camila participou, eu quero colocar o marco legal. Desde a Constituição Federal, que já se falava, né? E tem um artigo aqui da Constituição que coloca a necessidade de trazer pessoas que estão em situação de risco ou de vulnerabilidade ou com gravidez precoce. Então, o objetivo seria esse, o objetivo, vamos dizer, geral, era pegar as crianças, os jovens, de 15 a 17, para fazer esse trabalho com eles. Tinha uma carga horária de 300 horas e, segundo Camila, ela vai dizer para vocês, tinha uma atividade extra-classe, vamos dizer, né? Fazia visita a determinados órgãos, e aí eu vou deixar para tu dizer isso. Depois, o outro marco legal que eu chamei inspirada na Declaração de Lisboa. Já existia um trabalho em Lisboa a esse respeito,
Aí eu estou dizendo que o Brasil se inspirou e apresentou esse trabalho na Conferência Mundial, né? Então, isso foi em 2011. O artigo 7º fica revogado pela portaria 1111. Então, era esse, não era 2011, era a portaria que era esse número. Então, era no ano 2000, foi em junho do ano 2000. Eu achei bem interessante, né? E agora, o ETC, que é uma escola técnica estadual, porque a gente chamava ETC, agora é ETE. Mas essa escola ETE, que é do Porto Digital, ela está oferecendo para os jovens voltado para a questão digital, porque a praia deles é essa questão, né? E na comunidade do Pilar, que fica ali à beira do porto que a gente passa, tem uma comunidade bem, realmente, precisada. Então, Camila, antes que eu diga mais alguma coisa, eu quero que você fale dessa questão que eu disse. Você é que vai falar. Você discorre o que é que você participou. Quais foram as coisas que participaram e que fez você ter um caminho. Eu quero lhe apresentar agora. Camila está se formando agora em ciências políticas. Brinca? Então, por que ela está se formando em ciências políticas? Porque a partir desse projeto, junto com o curso que ela fez, fundamental e médio na Escola Municipal de Recife, isso. E aí mexeu, né, com Camila dentro da necessidade de crescer, de saber mais, de conhecimento, né? Sim. Então, ela foi buscar mais, e aí está terminando agora pela Católica, né, inclusive pago pelo ProUni, não é isso? Isso. Então, veja que maravilha. E eu já encontrei Camila no curso da Fundagem, que é extra, não é? Que nós fizemos, que por sinal aprendemos muito com um professor maravilhoso. Como era o nome dele? Diogo. Especial. Diogo. Lá. Então, Diogo foi um professor maravilhoso e hoje estamos aqui. Aí você discorra um pouco sobre os projetos, viu? O projeto foi uma coisa incrível na minha vida, acho que na vida dos meus colegas também, né, Márcia? É um projeto de educação complementar, é uma coisa que a gente sonha em encontrar nas escolas, né? Futuramente, ou que já existisse há alguns anos. Acho que facilitaria muito, né? Hoje a gente vê esse modelo de escola integral, mas a gente ainda percebe que falta muita coisa, né? Em questão de acessibilidade, de questões sociais também. Então, o projeto era uma coisa interessantíssima. Ele funcionou junto com o programa PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é um programa que também tem um marco legal, também está pautado no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, também está pautado, também está mencionado na Constituição Federal de 88, então é muito interessante, porque a Constituição prevê, né, que os jovens, as crianças, tenham um futuro na escola, né, um futuro com direitos civis garantidos, com direitos sociais, e isso conta com eles não precisarem trabalhar. Mas a realidade é bem diferente da prática, né? E o PET, ele serviu muito para isso. As crianças entravam com 11 anos, se eu não me engano, porque eu era criança na época. Eu entrei no PET, eu acho que eu tinha por volta dos 12, 13 anos. Então, eu fiquei até os 15. Nos 15, eu fui para o Agente Jovem. E o Agente Jovem já tinha um viés um pouco diferente do PET. No PET, a gente aprendia serviços manuais, né? Trabalhar com reciclagem, entre outras coisas, né? O orientador social, o pedagogo, trabalhava de diversas maneiras com a gente. Mas no Agente Jovem,
de uma maneira mais precisa, por assim dizer, né, a gente entendia um pouco do que é a sociedade, do que é o mundo em sociedade, né? Que a gente está se formando adulto, por vezes a gente não tem essa abertura na escola regular, no ensino regular, né, do que é o mundo do trabalho, do que são as pautas coletivas, né? A importância sobre o racismo, a história do racismo, a história de figuras importantes que lutaram por igualdade social, pela a extinção da discriminação, por assim dizer. E são coisas que, infelizmente, né, nos últimos anos, a gente vê que parte da população ainda não aprendeu nada sobre isso, né? Ainda reforçam discursos de ódio, discursos que invalidam toda a luta em torno disso, né? Em torno dessas pautas sociais tão importantes para a evolução do desenvolvimento social e econômico, né? Então, foi muito interessante. A minha pedagoga, que há um tempo que eu não tenho contato com ela, a orientadora é Edneuza, uma pessoa maravilhosa, né? Teve um pouquinho de trabalho com a gente. No ano que eu entrei, o projeto já estava se extinguindo. O projeto caminhava para o fim. Já não tinham mais 40 jovens numa sala, né? Na minha época, acredito que eram 7, 8, se eu não me engano, comigo. E o projeto estava se extinguindo, indo para o finalzinho dele. Alguma falta de recursos também, mas ainda assim foi muito válido. A gente tinha acesso a várias práticas de cidadania, sabe? De promoção de cidadania, que era muito interessante. A gente conhecia a cidade do Recife, a gente conhecia pontos importantes, que acredito que parcela dos jovens do Recife ainda não conhecem hoje em dia, né? Pontos turísticos importantes que falam da história da cidade, que falam da história de crescimento e desenvolvimento também da cidade, tanto no âmbito social quanto no econômico. Então, assim, conhecer parte da história da cidade é conhecer parte da sua história também, né? Então, tá dentro do processo de se conhecer, de conhecer quem é você no mundo. Então, era muito interessante. Fora o contato, eu fui representante, como eu te falei, né, Márcia? Eu fui representante do meu núcleo, que era o núcleo de Afogados, mas que ficava aqui na Mostardinha. Então, eu era representante do meu núcleo. Todos os meses eu tinha reuniões periódicas com representantes de todos os outros núcleos que tinham espalhados pela cidade. A gente se encontrava no auditório, inicialmente a gente se encontrava no auditório do Hospital Lessa de Andrade, que era um auditório novinho na época, era bem interessante. Então a gente se encontrava e a gente debatia sobre diversos assuntos. Era muito interessante. Inclusive, essa amiga que entrou aqui na live agora, Débora Dionísio, ela participou junto comigo desse projeto. A gente está falando aqui, Débora, do Agente Jovem, então eu estou contando um pouquinho de como foi a trajetória da gente e no que contribuiu, né? E além de tudo, Márcia, o mais interessante era que a gente tinha uma ajuda de custo para participar desse projeto, né? A gente tinha um auxílio na época de R$ 65, que contando com o salário mínimo de hoje, acredito que daria em média uns R$ 160, 155, R$ 160 do salário de hoje, né? Fazendo uma comparação com o salário mínimo da época. Então era muito interessante, porque era algo que já complementava a renda. Então a maioria desses jovens já recebiam Bolsa Família ou Bolsa Escola e tinha essa renda, né? Essa complementação na renda. Além do que, servia como uma maneira de diminuição da evasão escolar, porque ele também estava ligado, assim como o Bolsa Família, ele estava ligado à frequência escolar. Então, para você continuar no projeto, você tinha que ter uma frequência regular na escola. Você não poderia deixar de ir para a escola, nem reprovar por falta, nem ter um quantitativo de faltas no mês, se você não quisesse sair do projeto. Então, parte da população, né, assim, queria que os filhos participassem do projeto pela renda, é uma realidade, mas também acredito que uma parte desses jovens encontraram-se
dentro desse projeto, muito mais e muito além da questão da renda, sabe? Muito, muito além da questão da ajuda de custo. Foi algo que ficou para a vida, que desenvolveu, que nos desenvolveu como pessoa, como profissional, sabe? Como cidadão recifense. Então, posso dizer hoje com toda certeza que o projeto foi tudo na minha vida. Que ótimo. E a visão de mundo que vocês passaram a ter, Sim. né? E aí, a outra coisa que eu vi aqui nos objetivos, não é? Nos objetivos, nós temos um LDB. Todos os países têm uma lei de diretriz de base da educação. Tem na LDB acesso e permanência na escola. Aí eu observei que um dos objetivos que fala acesso e permanência na escola, e esse trabalho tinha também como objetivo que vocês estivessem no ensino fundamental, depois você disse que foi no ensino médio, ou seja, criar valores em vocês, que é importante estudar, é importante a escola, e você foi vendo que estava ampliando os seus conhecimentos. Porque você falava para mim da questão da cidadania, não foi? Sim. Foi muito trabalhado, porque, como você iniciou aí falando, são muitos os excluídos, né? Então, por exemplo, a pessoa que se droga, que vive pelas calçadas, né? Que estão em vulnerabilidade social, até aqueles que não estão comendo, não têm comida, ou as mulheres que também são muito excluídas na questão da gravidez, muito cedo, né? E você me dizia que tem mães que não dão apoio, tem mães que dão apoio. Então, é uma realidade, jovem, né? Não é? Esse jovem ou essa jovem sendo apoiada pela escola, não tem coisa mais importante. A escola Exatamente, tem outro papel também, não é? Sim. E aí, quando tu falas do negro, né? Aí eu incluo o índio. Eu fiz um trabalho, minha tese de doutorado era sobre professor indígena, até os colegas de trabalho diziam, você já vai se encontrar com seus indinhos, era assim que tratavam. Então, esses projetos sociais, como esse jovem, né, agente social, servem para isso, para dar essa visão de mundo que você tem hoje. Quantos meninos e meninas que estudaram em escola pública ou em escola particular que não sabem nem disso, né? Eu observo o seguinte, eu tenho 2 netos de 17 anos e que fizeram vestibular, e eu perguntei a um deles sobre o que eu achando assim, poxa, esses temas de redação para esses meninos que não têm muita experiência. Mas eu conversando com ele, eu fiquei boba. Eles estão por dentro de tudo. Eles sabiam muita coisa. Então, entendeu? Então, eu fiquei tão feliz de ver que é o papel da escola. Sim, e uma coisa muito interessante, Márcia, você também que é da área de educação, né? Meu projeto de conclusão de curso, né? Meu TCC foi na área de educação, foi sobre políticas educacionais. Então, eu analisei os modelos de municipalização, né? Que Sobral tem, assim, de maneira maiúscula, tem um papel muito importante, tem um papel muito visível, né? Dentro desse modelo de municipalização e o projeto de federalização que ainda está tramitando no Congresso, né? Eu acredito que você tem acesso. E ambos esses projetos, eles não têm, dentro dos objetivos dele, nada voltado para a área social, de promoção de cidadania, né? Hoje, o ensino integral, né, prevê aulas extracurriculares de diversas maneiras, mas nada é voltado para a questão social, para a questão de habilidade social, sabe? Do aprendizado social da pessoa enquanto cidadã. Então, esses projetos complementares, né, de educação complementar, como foi o Agente Jovem, a gente vê a importância deles quando a gente para analisar o cenário nacional dentro da educação.
Então, tem muita coisa que, assim, as pessoas ainda querem ofertar, sabe? Que as pessoas ainda estão trabalhando para ofertar dentro da educação. Mas a inclusão, de maneira geral, ainda não é uma delas, sabe? A gente encontra um ensino muito separatista. Isso é muito triste, porque a gente sabe que garantido legalmente, né, num marco legal, está previsto que a escola tem esse papel fundamental de aparato, de acolhimento, e infelizmente na realidade não acontece, né? Seria um sonho encontrar uma escola que tivesse tudo isso, né? Psicólogo nas escolas, assistente social nas escolas, né? Nos Estados Unidos tem até enfermeira, enfermeiro ou Sim. enfermeira. Agora, você me fez lembrar, foi ótimo você ter colocado isso, porque eu faço palestra sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que o Brasil tem, né? Então, no ensino médio, os alunos vão poder dizer que projeto eles querem. Então, por exemplo, projeto de vida já é uma coisa que todos vão fazer ao entrar no ensino médio, entendeu? Eles fazem, se eles querem para eles crescerem como profissional, se eles querem trabalhar com a comunidade X, no geral, é mais para aprofundar conhecimentos do ensino médio, entende? Mas foi bom você ter falado, porque eu vou também sugerir essa questão. Então, cabe à escola, é assim, nós temos a lei, Constituição, temos a lei, temos esses projetos que já aconteceram, tem esse agora, que já é o segundo ano, esse do Porto Digital, mas poderão ter mais, que as comunidades, né, que são vulneráveis, não têm comida, não têm emprego, não têm alimentos suficientes. Então, isso tudo deixa as pessoas vulneráveis e vão para a rua fazer qualquer coisa, né? Principalmente o adolescente. Então, nós estamos aqui também para mostrar à sociedade a necessidade de nós termos, né, projetos que incentivem o jovem a estudar, a adquirir conhecimento, a buscar conhecimento. Exatamente. E esse que você participou, e esse outro que eu lhe disse, veja que houve um encontro mundial, em 2006, sobre a juventude. E Portugal saiu com esse projeto de acolhimento do jovem. Maravilha, né? É necessário o entendimento de que o mundo está mudando, né, Márcia? Então, assim, conhecer a juventude atual é essencial para a educação, porque como ofertar educação para essa juventude de hoje? A gente não tem mais uma juventude de 30, 40 anos atrás, né? A gente tem uma juventude diferente, com ideais diferentes, com acesso a coisas diferentes. Então, assim, precisa saber o melhor caminho para poder ofertar a educação para esses jovens. Porque a educação, ela é posta como uma imposição. Você precisa ir para a escola, você vai para a escola e acabou. Mas o porquê você vai para a escola? Os jovens precisam saber o porquê que eles estão indo para a escola e sentir prazer nisso, né? Não é algo que deveria ser imposto. Eu tenho que ir para a escola porque eu preciso terminar, preciso arrumar um emprego. Então, assim, a gente, infelizmente, a gente ainda encontra esse sentimento, né? Na sociedade juvenil que... Vá fazer porque por prazer, não é? Geralmente os pais dizem assim, você vai ter futuro, se você não estudar, você não vai ter futuro. São coisas vazias, assim, futuro lógico. Eu disse aos meus, todas as mães devem ter dito, porque é verdade. Porém, precisa deixá-los com mais vontade. É isso que esse projeto social que você participou deixou você, ou vocês, os seus colegas, a começar a entender que existe uma sociedade, que existe um movimento, e não é só a escola que aprende. Você aprendeu também visitando essas instituições. Eu vou... a Universidade Federal tem um projeto que é de extensão.
Esses projetos de extensão, eles pegam várias cidades, bairros. Assim a gente apresenta também projeto para eles. Vamos depois fazer um projeto para apresentar lá o reitor. Ele também é professor, eu conheço ele, a gente vai começar a espalhar essa boa nova. Então, o que você disse aí também foi fundamental para as escolas que poderão estar ouvindo a gente, mas eu vou botar também no meu canal esse trabalho. Maravilha. Para expandir, para saber, porque eles estão começando as aulas agora. Sim. Né? Então, pode ser essa sua ideia, ser colocada, os coordenadores se inspirarem nesse trabalho, né, de agente social, que é para desenvolvimento social, imagine. Sim, né? falando em... Sim, falando em números, o custo com a educação hoje no país é altíssimo, sabe? O custo com a educação é altíssimo, mas a gente não vê resultado, a gente não vê rendimento. Então, assim, algo está errado, algo precisa ser tratado, né? Hoje a gente vê esse programa de estímulo de gestores, né? De incentivo aos gestores escolares, mas não é só o gestor que faz a escola, é todo o corpo escolar, né? Então, assim, a escola precisa ter uma oferta maior para atender o público. Eu vejo aqui na cidade do Recife, por exemplo, né? Eu paguei uma cadeira de políticas públicas na faculdade também, né? Dentro do meu curso, que é muito voltado para a área, que eu falei sobre transporte escolar. Hoje, o Estado e o município gastam muito mais fornecendo passe livre. É uma coisa que eles mantêm as empresas de transporte, né? As grandes oligarquias de transporte que a gente conhece no estado de Pernambuco, eles mantêm essas empresas e eles gastam muito mais do que se eles investissem em transporte escolar. Mesmo com valor de manutenção, com instrutores, com motoristas, com pessoas para fiscalizar o ônibus na hora do percurso escolar. Então, assim, se gasta muito mais com o passe livre que a gente tem hoje em dia do que com o transporte escolar. Oi, não tem mais com o transporte em geral. Sim. E menos com o transporte escolar. Eu estava preocupada com que tu ia dizer com a educação. Vamos analisar também, isso é outro projeto para a gente fazer, analisar quanto tempo a educação do estado de Pernambuco para o município, para a gente ver e acompanhar. Sabe qual é o problema? A gente volta e não acompanha, né? Vamos anote isso, então, assim, me cobrar. Uma coisa que eu vejo muito também, né, Márcia, como alguém moradora da periferia, né, dos grandes subúrbios, né, frequentadora dos grandes subúrbios, que circula muito, eu vejo a vontade de alguns pais dos filhos estudarem em uma escola mais distante. Mas é inacessível, porque não existe aquela confiança em deixar eles irem e voltarem só para casa, sabe? Ter que pegar ônibus todos os dias, entre diversas outras coisas, né? Ficar pela rua, ficar pelo caminho. Então, assim, o transporte escolar é uma coisa que facilita e que resolveria isso. E o transporte escolar não pode deixar de estar dentro da oferta de federalização do ensino. Porque se esse projeto de federalização do ensino, que está tramitando no Congresso, for aprovado, né, a gente sabe que vai haver grandes núcleos, né, escolares. Então, assim, vai diminuir a oferta de escolas nas capitais, principalmente dos subúrbios, e vai haver uma centralização do ensino. Então, essa centralização do ensino implica também no percurso para ir para a escola. Né? Como é que esses jovens vão fazer para ir para a escola? E voltar. Isso não... Eu costumo dizer que a gente precisa ser tratado como gente. Né? É uma fala bem antiga. As pessoas precisam ser tratadas como gente. Exatamente. Falando em dinheiro, e esse projeto que você participou, né, ele tem
teve 3.100 com 300 horas só para formação. Hoje fala formação e na época era capacitação. Isso. Né? Então, vocês tinham aulas, tinha essa formação, vocês visitavam órgãos. Você lembra mais ou menos os órgãos que você visitou? Lembra o nome dos órgãos? Tanta coisa, né? De teatro ao espaço ciência, que hoje a gente vê que está se acabando, né? O espaço ciência, há uma luta ali para a manutenção do espaço, para que o espaço continue. Então, assim, é algo tão interessante, principalmente para os estudantes, que está deixando de ser considerado hoje em dia. Então, de maneira geral, dentro da cidade, eu acredito que tudo. Forte das Cinco Pontas, Teatro Santa Isabel, Teatro do Parque, o querido Teatro do Parque, que eu tive o prazer de assistir ainda uma peça, ainda criança, ali. Depois disso, o teatro foi parando as suas atividades, né, de maneira gradual. E é interessantíssimo, são experiências riquíssimas que a gente guarda, né, da infância para a vida, que nos formam enquanto cidadãos também, enquanto pessoas. Graças a Deus que esse governo está dando valor à arte, né? Porque nós passamos 4 anos afastados da arte, que as pessoas não tinham, porque eu acho que todo mundo devia também receber um voucher para entrar no teatro, no peça. Por exemplo, professores. Um professor que não tem condições de assistir uma peça e não recebe um voucher é um crime, né? Então, todos eles precisam, porque isso desenvolve a sua visão, a sua cultura, a observação a outros contextos. Eu estava aqui pensando hoje no projeto Catamarã, né? Que nessa época, na época do projeto, ainda não existia. Porque se existisse, acredito que a gente ia ter a oportunidade de conhecer também. É um passeio lindíssimo. Hoje, algumas escolas do Recife são contempladas com passeios no Catamarã para algumas turmas, ou um público de uma determinada faixa etária, sabe? Mas, assim, é muito interessante. Isso deveria ser regular e ser ampliado, né? Ser colocado para ainda mais escolas e ainda mais séries, para todos terem acesso à cidade do Recife, de maneira geral. Por isso que a gente, por exemplo, diz assim, eu vou estudar fora, né? Eu vou para conhecer outras culturas, outra forma de pensar. Sim. Né? Conhecimento. Eu, por exemplo, fiz um doutorado na Espanha, em Salamanca. Então, a gente volta com outra cabeça. Tá Sim. E outra coisa, infelizmente, a gente ainda vê no Brasil as pessoas que não entendem o que significa a promoção da cultura, né? A promoção da cultura, a promoção da arte é algo que está dentro da formação. A gente vê países de primeiro mundo que coloca na educação, coloca o teatro como aula extracurricular, né? Coloca a música como aula extracurricular. Então, assim, aqui a gente não tem aulas extracurriculares, incluindo esporte, incluindo dança, incluindo música, incluindo teatro, e é coisa que forma o cidadão também, né? Que forma a pessoa. Então, quer dizer que a gente nasceu... Já imaginou se a gente nascesse... Isso, já imaginou se a gente nascesse todo mundo para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser... Só fazendo conta. Já pensou, então? Lá em Salamanca, tinha dias que o Teatro Municipal era de graça. Então, a gente ia assistir peças, está entendendo? Inclusive... Sim. Tinha pessoas que diziam, Márcia, estou te invitando é convidando, para assistir ao teatro tal hora, tal dia. E nem eu pagava, nem eu pagava. E depois saíamos, ia tomando um café para conversar. Então, isso faz parte, é como você disse, faz parte da vida, do desenvolvimento intelectual. Com certeza. É muito triste chegar para um jovem hoje em dia, um jovem de 16, 17 anos, e perguntar se ele já foi num cinema e ele nunca ter ido. Se ele já foi no teatro e ele nunca ter ido.
Cara, você nunca foi no teatro, então, assim, parece que eles não conhecem a magia do que é o espetáculo da vida, né? Em tempo real. Porque são experiências riquíssimas para a gente. Eu vou aproveitar para te dizer que não estava nem no script para ele falar, mas você dizendo isso, quando eu fui diretora de escola, Colégio Padre Henrique, ali no centro da cidade, então, o pessoal da noite, o professor de arte adoeceu, não estava sem aula. Aí eu fui conversar com eles o que eles gostariam de conhecer. E aí mandei um ofício para a secretaria. Eles queriam conhecer Olinda. Aí eu peguei uma professora do outro turno de artes, foi conosco. E chegando lá, eles ficaram encantados, eles não conheciam, moravam em Recife e não conheciam Olinda, porque muitos moravam. Você mora onde? No Ibura, entendeu? Sim. Então, não tinham tempo de trabalhar, de visitar, talvez até dinheiro também. Olinda é o marco da nossa história, né? Menino, eles ficaram sentados assim, sentados no meio fio daquelas ruas maravilhosas. E a professora explicando o que era Olinda e tal, a primeira capital, né, de Pernambuco. Lindíssimo. Inclusive, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. A gente ouvia falar era e beira. Aí ela mostrava que aquelas casas, os telhados têm uma ancianinha. Quando tem muita beira, é porque naquela casa o povo que morava era o mais rico. Vê que miséria. E os que tinham só uma beira, os mais pobres. Quer dizer, até a discriminação de ser Sim. mais, né, ter mais dinheiro e não ter mais dinheiro. Olha, é muito triste. A gente tem que sacudir, né? Sim, a gente precisa sacudir as pessoas, a sociedade de maneira geral, para dar uma corda, né? Acorda, vem conhecer a história da cidade. É interessante que eu, nos plenos 30 anos, né? Eu já vou completar 31 agora em março, recém-formada, conhecendo a cidade do Recife, assim, por toda a experiência que eu já tive. Eu passei na Rua da Imperatriz essa semana, na Rua Nova essa semana, e entrei na igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica ali, que foi revitalizada. Pronto, agora. Foi? Eu entrei na igreja de Nossa Senhora da Conceição, que foi revitalizada, né? Que fica ali na Rua Nova. Então, assim, é lindo. Tinha alguns turistas lá, a igreja estava aberta. Então, assim, toda aquela arte, coisa que foi do século XVIII, né? Meados do século XVIII para o século XIX. Eu estou me lembrando, assim, muitas vezes a gente se afeiçoa a uma coisa, porque tem um parente que toca, que canta, ou porque tem uma tia que gosta de teatro ou de cinema e começa a falar dentro de casa. E outro aspecto é a escola, né? Então, que as pessoas comecem a observar o gosto desses meninos. Eu tenho um neto mais novo, que tem 13 anos, que ele diz que gosta de arte. Quando eu perguntei quais as disciplinas que agora são componentes curriculares, ele disse que gosta de arte. Entendeu? Então, eu botava eles no chão com lápis de cera, desde pequeno, e eu não sabia que ele gostava de arte. Ele fazia, levei ele para uma escultura, ele não, todos. E ele saiu melhor fazendo escultura, uma oficina de cerâmica. E outra coisa, Márcia, grandes nomes mundiais, né, que foram artistas, que foram grandes artistas, né? Que eram pintores, pessoas que tinham habilidades com as letras, mas pessoas que eram artistas natos, né? Com a pintura, com a escultura, Michelangelo, Da Vinci e outros, e outros, e outros. É parte da nossa história, né? Da nossa raiz. E também pessoas que chegaram, até presidente da República,
nos Estados Sim. Unidos, e eram pobres, e não tinha nem luz na casa, energia, aliás. Sim. Ele botava várias caixas e ficava lendo. Então, quando a pessoa quer, né, mas Sim. tem gente, qualquer dificuldade desiste. Né? Então, é a gente também trabalhar nas escolas, né, nas formações de professores, Sim. essas questões. Agora, eu vou continuar vendo aqui. Sim, olha, as pessoas que estão aí assistindo. Simone Valença, conhece? Aí tem Amanda Scott, eu conheço, que foi estudante da Federal, filha de Scott, que é um professor de antropologia. Eu sou de antropologia, eles também. Alexandra Ferreira, Tailon Barros, doutor Conheço. Matheus Souza, conhece? Conheço algumas dessas pessoas. E esse nome aqui é Nini Santos, Isabelle, Fábio Henrique. Tu conhece alguns? Conheço. Então, vejam, o primeiro, como é que se diz, objetivo que eu transformei em uma pergunta em acesso e permanência, que a gente já falou, que a gente falou até agora de acesso e permanência. Sim. E aí, o segundo seria inserir na família e na comunidade. Esse inserir na família e na comunidade, você sentiu que eles fizeram um trabalho bom nesse aspecto, de inserir vocês, trabalhar vocês sobre a família e a comunidade também. Sim, acredito que a inserção na comunidade, né? A inserção na sociedade foi mais ativa do que propriamente na família. Comunidade. Mas ainda assim, sim. Ainda assim aconteceu. A terceira coisa que eu observei é sobre o protagonismo juvenil. É o terceiro aspecto dos objetivos que eles querem. Então, o protagonismo é fazer você, né, tomar decisões, você agir. Não é ficar na escola paradinho, calado, não. Mexer com o professor, professor, eu sei fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo. No meu projeto de vida vai ser assim. Então, é que eles tomam uma atitude de vida e de sociedade. Então, você lembra alguma coisa de protagonismo nesse projeto? Ah, com certeza. Com certeza. É saber fazer as provocações certas, nos locais certos, nas horas certas, né? Então, assim, é um pouco sobre ter voz, né? Você ter voz para falar. Porque quando você tem entendimento, quando você tem conhecimento, você automaticamente tem voz. Então, independente do lugar que você está, independente do assunto que se coloque na mesa, você tem uma habilidade para poder trocar ideias sobre aquilo, né? Então, assim, isso é você ter voz. Isso esse projeto, né? Eu sempre falo para as pessoas, é uma maneira de dar voz para as pessoas, é uma maneira de dar voz para os jovens, né? Você sentar e poder entender e falar sobre economia, sobre educação, sobre sociologia. Então, assim, é muito gratificante, sabe? É muito importante, é muito essencial. E assim, agir. Se eles querem formar uma banda, se eles querem formar um grupo de empreendedorismo, né? É nesse sentido, você ser dono da sua vida e poder tomar decisões. Aí é porque só tem 10 minutos agora. Então, atuar como agente social. Nós vimos que na composição tem orientador, tem o professor, tem os instrutores, né? Sim. E aí, essa atuar como agente social, como você vê isso hoje? Rapidinho. Eu vejo que é algo que se torna parte do nosso dia a dia, Márcia. Porque na nossa própria vizinhança, na nossa própria comunidade, a gente se torna
alguém que conecta as pessoas, sabe? Alguém que faz, alguém que vai ter voz por aqueles. Então, assim, se você vê que tem um vizinho que tem uma dificuldade com isso, tem uma dificuldade de saneamento no seu bairro, tem uma dificuldade diversa, você se torna aquela pessoa que encontra meios para resolver aquilo, né? Né? Encontra meios de resolução. Então, assim, se tem alguém que precisa de um advogado, se tem alguém que está com um problema, é de maneira diversa. Ah, vai falar com fulana, talvez ela saiba como te ajudar, né? Te indique aonde ir, né? Te indique aonde ir. Então, ótimo. Eu sou um agente social por natureza. Eu vivo falando com todo mundo. Outro item importantíssimo é diminuir os índices de reprovação, de frequência baixa. Então, isso é muitíssimo, assim, para que as crianças, também jovens, que é do que vocês eram 15 anos, 17, eles tenham entendimento por quê. Né? Por que eu não estou aprendendo? E aí, discutir isso com os professores, fazer trabalhos sobre isso. Eu tenho tive um trabalho sobre isso, mas eu vou dizer o sexto, que seriam ações que facilitam a interação e integração no mundo do trabalho. Então, minha filha, se a escola não der, porque está na lei, é questão da cidadania. A escola não vai trabalhar só conhecimentos de conteúdos curriculares. E hoje é mais comum. Hoje é mais comum, né, Márcia? Você chegar numa sala de aula de alunos do sexto ano e eles saberem criar e-mail, porque a maioria já tem um smartphone, né? Já tem acesso à internet, já tem acesso à tecnologia. Mas anos atrás, isso não era possível, né? Quem tinha acesso a algum computador, a algum meio de comunicação, é porque tinha uma lan house perto de casa, que a gente pagava um certo valor e passava tantas horas ali no computador, né? E, assim, não tinha uma instrução, ia aprendendo de acordo com o que ia descobrindo. E hoje é mais fácil. Mas naquela época, você chegava para um aluno, você tem e-mail, você sabe como criar um e-mail, né? E a resposta era não. Muitos nem conheciam, não sabiam o que era isso. Mas há uma coisa importante. Há uma coisa importante. Esses jovens hoje sabem como criar um e-mail, sabem como acessar a internet, como abrir um site. Mas eles não têm a mínima noção do que significa tais conteúdos, né? Do que significa se cadastrar num site de emprego, fazer a sua apresentação, no que importa a sua imagem, como criar um perfil profissional, né? Uma imagem profissional. Tudo isso está relacionado com a inserção no trabalho. Realmente, mas hoje a situação é bem melhor. Com certeza. Vamos... eu fiquei devendo ao público e a você, depois só em outro encontro. Eu vou falar de uma experiência que eu vivi e que fiz os meninos refletirem sobre a questão da cidadania. Mas eu quero, assim, agradecer, e você aceitou o convite. Eu que te agradeço. E assim, você tem uma larga experiência, você é uma pessoa que sabe o que quer. Sim. Né? Sim. Então, é muito bom isso. Então, a gente vai agradecer as pessoas, todo mundo que participou, que ouviu, nem que seja um pouquinho. E eu vou colocar no canal, porque as escolas vão ter acesso a essa live. Tá bom? Sim. Então, obrigada, maravilha. Eu que te agradeço. Vamos continuar na luta para outros terem essa mesma voz, né? Formarem as suas identidades. Eu vou dizer assim, meu recado final é fazer o jovem viver a vida deles, o momento deles, a descoberta deles. Né? Sim. Então, os jovens que estão por aí, nas escolas, nas esquinas, a gente precisa trazer para dentro da escola ou trazer para um projeto desse,
para ele Sim. se tornar Ou, um quem cidadão. sabe, trazer esses projetos ou esses tipos de projetos para dentro da escola, né, Márcia? Para trabalhar esses Maravilha, jovens. maravilha. Vamos apresentar o município também. Tchau, Verdade. querida. Tudo Tchau, de tchau, bom. Deus Márcia. Foi um espere. prazer. A gente se fala. Tá certo. Menino, foi dentro do tempo e foi maravilhoso. Tem certeza que deseja encerrar o vídeo.